Bem-vindos, bem-vindos, boa noite, Boa noite. né? Ai, por favor, né? Que maravilha, né? Prazer de estar aqui. Olha, né? Não é um casal elegante, gente, é um casal chique, não é um casal chique. E os dois, gente, grandes profissionais que a nosso convite generosamente aceitaram para a gente falar um pouquinho sobre as questões hormonais, as questões de pele, assim. É importante, ou seja, parece assim que é coisa de adolescente. Não sumiu ainda a acne, não? Não descobriram uma forma para sumir a acne ainda, não? Infelizmente não. E é impressionante como ainda não é vista como uma doença. É uma doença, doutor? É uma doença. Uau! É uma doença classificada pelo CID L70 até, né? O Código Internacional das Doenças, a acne está lá, é uma doença. E impressionante às vezes a negligência que tem sobre a acne, né? Não, vai passar, coisa da adolescência, antes de casar Explosão passa. hormonal, né? Tudo isso, né? Tem os hormônios realmente, mas tem que ser tratada como uma doença. A senhora concorda? Vamos fazer uma DR aqui já. Com certeza. Não, na verdade, isso que o Érico falou é muito importante, né? A gente sempre, a acne tem que ser vista como um diagnóstico de exclusão. Ok. Porque muitas vezes você pode ter doenças muito sérias atrás de uma acne, né? E a acne tem uma idade onde você fala que é uma coisa normal, entre aspas, né? Que não é tão normal. Uau. Né? Vamos conversar sobre isso então, gente? Por favor, gente, sentem-se. A gente já vai arranjar um copo d'água aqui para a doutora Sheila, viu, gente? Que maravilha, esse casal lindo, gente, de Taubaté, né? Taubaté, agradeço o Taubaté por emprestar, assim, por umas horinhas, né, esse casal aqui para a gente falar sobre essa questão de acne. Vamos lá, quem começa definindo o que é uma acne? Posso definir, acho que a parte mais dermatológica da coisa, né? A acne é uma doença inflamatória que fica no folículo piloso. Então, a unidade folicular que ela atinge, a inflamação que ela atinge é o folículo piloso. Por um motivo genético, começa uma rolha a se formar no folículo. Essa rolha entope o poro. Esse entupimento vai levar que a glândula que está embaixo, que precisa soltar como um chafariz a oleosidade da pele até para hidratar, ela entope e fica aquilo acumulado e o organismo começa a reagir sobre isso. E reagindo sobre isso, ele vai inflamar e vai formar a acne inflamatória. Ô, doutora Sheila, ele falou que é uma doença inflamatória que entope os poros. É uma doença de fora para dentro, por causa desse contexto, poluição, radicais livres, de fora para dentro que vai prejudicando, ou é algo de dentro para fora que vai culminar nessa explosão de erupções aí? Na verdade, Deus é maravilhoso, né? O ser humano ele não é só de dentro para fora ou de fora para dentro. Nós somos uma interação, Exato. né? Então, assim, quando há a conjunção, né, da parte hormonal, da parte metabólica desse paciente, né? E além disso, a predisposição dessa pessoa, aí a doença se instala, né? E a acne, ela é assim. Ela, assim como outras doenças, ela depende de vários fatores. Tá. Por que é mais comum, que eu acabei de ler aí na introdução, nas mulheres, doutora? Por que ela aparece mais, se manifesta mais, é isso? Então, fora a parte, vamos falar assim, da pele, né? Que o Érico pode falar melhor. Na mulher, as alterações hormonais, elas podem ser muito, vamos falar assim, marcantes na mulher, né? A menina, quando ela começa a se desenvolver na parte, né, na menarca, né, que é quando a menina vai menstruar, a explosão de hormônios que há dentro dessa menina, assim como há no menino, né? Mas assim, a explosão que há, isso pode levar a menina a ter alterações muito importantes, né? Assim como a mulher também, né, na sua fase mais adulta, algumas doenças hormonais também podem fazer com que essa acne seja apresentada, né? Então, assim, quando eu falei que é uma conjunção, né, de fatores,
É por isso que a acne tem que ser olhada com um olhar mais carinhoso, vamos falar assim. Entendi. Né? Não é só passa um remedinho que vai sarar. Não. Entendi. A gente tem que investigar o porquê que isso está acontecendo, né? Olha que interessante. Doutor, por que essa questão assim? Porque, de repente, uma pessoa, a gente vê uma pessoa adulta, de repente tem uma acne, uma espinha, né? Ou seja, nossa, vem a brincadeira assim, é puberdade tardia. Ou seja, porque é mais comum nessa puberdade, que a doutora Sheila falou assim, de explosão hormonal, e pode também aparecer em outros estágios da vida, porque os hormônios continuam se desenvolvendo, se manifestando, é isso? Sim. A acne necessita de hormônio, né? Então ela surge a partir da puberdade. Então essa é quando o menino ou a menina, e é mais comum na adolescência mesmo. É uma doença mais comum da adolescência. Tanto é que quando os adultos têm, é um desconforto muito maior para o adulto. Não sabe nem o que fazer com ela. Não sabe o que fazer. Um professor, um promotor, chega com uma acne, né? Vira aquele negócio. É coisa da adolescência. Imagina se né? um dermatologista aparecer com acne. Às vezes aparece. Então ela é realmente mais comum, mas pode surgir na idade adulta, principalmente nas mulheres. Um dado assim numérico, nós temos assim 16 milhões de mulheres na fase adulta que são afetadas por acne. Isso tem a ver, doutora Sheila, também essa questão de ovários policísticos, tem muito a ver isso também? Na verdade, assim, existem algumas doenças endocrinológicas que podem levar a acne, né? Então, assim, a síndrome do ovário policístico é uma doença de exclusão, né? Como eu disse, você tem que fazer vários outros diagnósticos para poder falar que é uma síndrome do ovário policístico, né? Assim como outras doenças, né? Um tumor de adrenal, uma produção exacerbada de cortisol, né? Então, assim, tem que ser investigada mesmo. Às vezes pode até cursar com outras alterações, né? Com aumento de peso, aumento de peso, né? Que são importantes para a gente poder fazer esse diagnóstico. Pede-se algum exame laboratorial clínico, doutora? Sim. Por isso que é muito importante, eu sempre falo que assim, não fazer o tratamento em casa ou porque o amigo usou tal medicação, deu certo e eu vou fazer também, né? Cada um é um. Cada um é um organismo único, né? Tem um metabolismo que o metabolismo funciona, cada um funciona de um jeito. Então, assim, não necessariamente que deu certo para um vai dar certo para o outro. Olha que interessante, né? Agora, o doutor, nessa situação, por que? Aí a gente vê a questão prática, né? É uma explosão muito maior na fase da adolescência e há também essa questão, todos nós passamos nessa fase, há uma questão também da aceitação, da vergonha, a pessoa não quer sair de casa, se sente feio, se sente diminuído. Ou seja, a acne também provoca, né, alterações emocionais, psicológicas também, né? Sim. A acne, ela rebaixa muito a autoestima, né? E pega como mais comum uma fase complicada da vida. Já por si, né? O adolescente ele já é complicado, já tem várias dúvidas do que vai seguir, o que vai fazer, o que vai estudar. Já vem do estímulo do aborrecente, né? Já é coitado. Né? E aí surge uma doença no rosto, que não tem como esconder. Exato. Né? Que é a identidade. Ainda mais nessa fase que é a fase da procura pelo, né, pelo outro, pelo diferente, pelos namoricos, etc. E aí aparecem aquelas pintas no rosto, é terrível, né? E uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia demonstrou que o adolescente, ele fica com a autoestima rebaixada, mas quando afeta no adulto, é ainda pior do que no adolescente. Essa raiva até da pele que tá, nossa, eu não aguento mais minha pele, porque pelo menos toda uma semana tem espinha, toda semana tem espinha. E mas muda tudo um pouco, né? disfarçado, doutor, você não é a barba encravada. E o lugar do adulto muda um pouco. No adolescente é mais em bochecha, testa, nariz. No adulto é mais nessa parte de mandíbula, né? De contorno mandibular, é o U. O adolescente é um T. No adulto é mais o U e cervical, o terço inferior que pega mais. Existe, doutora Sheila, assim, não vai falar o nome, mas assim, existe essa procura por medicamentos, já toma
toma essa pílula, isso, aquilo, que vai desaparecer. Sim. Porque, ou seja, no desespero, né? No desespero, para querer sair daquela situação, é a espécie assim, a regra do vale tudo, né? E aí? Sim, eu acho que isso é comum em todas as doenças, né? Você fica gripado, que remédio que eu posso tomar? Exato. Né? Às vezes nem procura a orientação de um médico. E hoje, com Covid, às vezes a pessoa chega e fala, olha, eu estou gripado, vou tomar um remedinho e é Covid, Exato, né? Então, assim, exato. esse cuidado, né, que a gente procura falar para os pacientes de realmente procurar alguém, né? Não ficar em casa e principalmente nessa situação, né? Porque às vezes você acha que é uma simples acne e não é uma simples acne, né? O que Como a gente está pode falando. ser, doutora? A senhora é a segunda vez que toca nesse assunto. Eu passo batida a primeira vez, a segunda vez não vou fazer. O que pode esconder aí? Então, algumas doenças hormonais mesmo, né? Então, assim, a síndrome do ovário policístico é a que mais acomete, né? Vamos falar assim, é uma das doenças mais não simples, mas vamos falar assim, que vai dar menos alterações nessa mulher. Ok. Mas assim, se a gente pensar que a acne pode ser um tumor de adrenal, né, ou um câncer de adrenal numa situação mais exacerbada, né? Tanto é que assim, em crianças, Adrenal né? é que fabrica a adrenalina, é também, isso? Tá. também, né? Fica onde a glândula? Fica em cima do rim. Fica assim, Né? Uma glândula, suprarrenal? é uma glândula que quase todo mundo, quase ninguém se fala, né? Ok. Mas que ela produz, além do cortisol, ela produz aldosterona, né? Que controla a nossa pressão, né? Olha só. É uma glândula que produz também os esteroides. Então, assim, por isso que ela pode levar à acne, né? Então, assim, quando a gente, por exemplo, pega uma criança com acne, não é normal uma criança com acne. Então, a gente tem que Tem uma disfunção pensar... acontecendo. Exatamente. A gente tem que procurar se tem alguma alteração ou no ovário, ou no testículo, ou na adrenal. Ok, entendi. Né? Então, assim, infelizmente, às vezes a pessoa retarda essa procura porque fala, é uma acne. Só que Ok. não é. Né? Então, assim, é importante que as pessoas procurem sempre ajuda. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas isso é tão simples. Mas pode não ser, né? A senhora entende do que está lá dentro, o doutor, assim, que está lá fora, mas entende que está... Ou seja, existe algum tipo de alimento, ou seja, evita esse alimento nessa fase porque vai provocar acne, ou não? Então, isso é muito discutido, Entendi. né? É muito discutido. Porque, assim, antigamente se falava muito do chocolate, né, Érico? Se falava Derivados, muito... né? Se falava muito dos queijos, tinham várias coisas. Ok. Eu acho que hoje a gente tem que olhar para o indivíduo, porque cada um vai ter uma resposta, né? Eu falaria, por exemplo, se a pessoa engorda, a pessoa que tem a obesidade, Ok. ela pode desenvolver acne também. Que a gordura, né? as glândulas... Né? E principalmente também porque ela pode desenvolver uma resistência insulínica, Ok. né? E isso acaba fazendo com que a pessoa engorde mais e há uma disfunção hormonal e aí leva a acne, aumento de pelos, né? Então, assim, tudo, a gente, como está escrito na Bíblia, né? Exato. Tudo posso, mas com moderação, Exato, né? né? Nem tudo me convém, né? E cada coisa tem o seu tempo também, né? Sim, sim. E aí, doutor Érico, de repente está lá aquela pintinha amarelinha pronta, e tô com vontade de colocar o dedinho lá, tô colocando vontade de espremer, e aí, eu tenho que segurar, eu tenho que esconder, colocar maquiagem em cima, como é que é? Segurar, nunca espremer. Segurar. Nunca espremer. Por quê, doutor? Porque a acne, além dessa inflamação glandular que ela tem uma participação de uma bactéria que chama Propionibacterium acne. E essa bactéria se Não peço para espremer, repetir, e rápido, tá? se essa bactéria, se a gente espreme, ela espalha, né? Ok. Ou ela entra. Ou seja, tem bactérias ali. Tem bactérias ali. No pus, na pus, tem bactéria ali. Na verdade, na pele dos adolescentes para frente, do adulto, né? Tem essa bactéria, ela Ok. consta lá. Mas o acneico, ele tem um receptor maior para isso. Então, espremer nunca, né? O risco de cicatriz é maior, o risco dessa dispersão da bactéria é maior. Entendi. Então, se ele já é um acneico... Mas se ela vai estourar, ela também não vai espalhar? Se ela vai estourar sozinha? Mas aí ela já tem uma reptilização. Ah, ok. O próprio organismo já... Exato. O anticorpo já está funcionando. O organismo já preparou para vir a furo, como um furúnculo, como uma unha que bateu,
O organismo é sábio, né? Se a gente não atrapalhar o organismo, Ele funciona ele muito funciona bem, bem. né? Então, espremer nunca. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, fora do contexto. Por exemplo, assim, aí vem a literatura, a doutora Sheila fala assim, não, a pessoa para se tratar também precisa de um pouquinho de sol, porque o sol é vitamina D. Aí vem o dermatologista e diz, não, o sol pode trazer câncer de pele. E aí, como é que vocês resolvem a situação? Quem ganha? Essa é uma discussão boa, hein? Não, mas não tem isso, né? Não. Tem a complementação, né? Não, com certeza. Eu acho que assim a medicina ela tem que ser baseada em evidências, Ok. em ciência, né? E eu Os acho dois que são muito estudiosos, gente, né? então a gente tem que a gente sempre quando chega algum tipo de coisa assim a gente realmente vai procurar, né? Ok. O que é melhor. Mas assim a medicina ela é muito difícil por isso, Ok. né? Porque Por isso que é diálogo constante, essa busca constante, né? estudo constante, Que não né? existe assim, uma fórmula, né, definida, definitiva, né? Sim. Sempre está nessa busca. Em medicina, assim, nada é eterno, Ok. né? A gente sabe que hoje se tem essa verdade, amanhã a gente não sabe, né? Então, por isso que tem que sempre se atualizar e estudar, né? Nossa, então é a competição para quem estuda mais. Mas vamos voltar ao tema, Aliás, eu queria mais uma vez reforçar, 0300 210 1210. Se você tem uma pergunta, estamos ao vivo. Quer testar se estamos ao vivo? É só ligar. Se eu atender e falar com você, opa, é verdade, eu falei, tá ao vivo, né? E tem o nosso WhatsApp, daqui um pouquinho nós vamos liberar as perguntas pelo WhatsApp, que é o 12996343734, para você participar e interagir conosco, viu? Faça com aquele casalzinho lá de São José dos Campos, a Andresa, a doutora Andresa e o Walter também estão acompanhando com muito carinho. Um beijo para vocês, Deus abençoe, viu? Então vamos lá, vamos falar de acne. Então, doutor, então eu não posso espremer. Não. Por que mas assim, muita gente faz, não espera, não tem essa paciência histórica de o processo natural da pele, do organismo absorver ou eliminar? Por que quando se aperta, muita gente aperta, fica uma mancha escura, vai ficando manchas escuras? O que acontece aí? Eu até gostaria de voltar nesse Por assunto favor, do doutor. espremer, porque isso é uma coisa muito importante E se um para a quiser pele. complementar, por favor, vocês aqui são os comandantes. A mancha escura é a hipercromia pós-inflamatória. Hipercromia. Hipercromia pós-inflamatória. Então, um aumento Da do coloração. pigmentação pós uma inflamação. Seja qual for a inflamação, pode dar essa hipercromia pós-inflamatória. Então, a mancha é por conta disso. Outra coisa por exemplo, cravo, que a gente conhece como comedão. Comedão. Né? Comedão. Então, o Não cravo, fica comedão, não é? o cravo não deve ser espremido também. Também. Por quê? Faz uma cratera ali. Uma parte sai e uma parte pode entrar na derme. E como o cravo é epiderme, ele vai ser um corpo estranho na derme. Entendi. Ele vai As encapsular camadas derme epiderme, epiderme derme e e hipoderme. Tá. Então, se aquela epiderme, se aquela rolha de epiderme, que é o cravo, entrar na derme, Na segunda camada? o organismo vai proteger aquilo. Não é de lá. Vai encapsular isso? Vai encapsular e formar o cisto, Uau. conhecido como cisto sebáceo, na verdade é o cisto epidérmico, Tá. que é de resolução cirúrgica. Tá. Aí já complica, então você vê uma apertada nas costas, por exemplo, Um de um cravinho cravo, pode provocar isso? Pode provocar um cisto epidérmico. Por isso que é importante de tempos em tempos passar num profissional, é ele que tem que analisar, a pessoa tem que se observar e nada fazer por conta própria, pegar uma uninha lá ou pegar um alicatezinho, porque isso é... Você tem maneiras de eliminar os cravos, né? Pode ser quimicamente, você usando alguns cremes que vão esfoliar a pele, vão fazer descamar, vão fazer uma limpeza de pele química, ou a própria limpeza de pele física, com um profissional esteticista que vai tirar vai fazer a limpeza de pele, né? Ok. E junto com isso vem também um outro tratamento que eu perguntei antes para a doutora, a doutora pede um hemograma, pede Sim, para a isso, gente para pede. verificar o quê? A raiz e tudo isso, de onde está vindo, alterações. Na verdade altera a gente o quê? pede hormônios, né? Hormônios, A gente pede os tá. hormônios para ver como é que tá, né? Primeiro a gente faz uma análise clínica para ver por que idade que aconteceu isso, porque cada idade
direciona a gente a pensar em um tipo de doença, né? Então, assim, é importante você conversar, ver por que saiu, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu comecei justamente na fase que eu comecei o desenvolvimento puberal. É uma coisa que a gente espera que seja aceitável. Não, olha, a minha filha tem 3 anos e está com acne. Já não é normal, né? Outra coisa, a mulher adulta, né? A gente pode ter alterações também, tumor em outros lugares, né? Uma coisa que foi frequente na pandemia e mostrando que a acne é uma doença multidisciplinar. Por isso que não é a doença do dermatologista, ou eu precisei encaminhar muitos casos para o endocrinologista. Certo. Por quê? Houve na pandemia um aumento de peso em alguns pacientes, né? Fechou a academia, ficou em casa, comia mais. E nesse aumento de açúcar rodando, como a Sheila falou, da resistência insulínica, né? O pâncreas, que é um órgão, que é uma glândula, ele produz a insulina para colocar o açúcar do sangue dentro da célula. E o glucagon. Que é contra-regulatório. Então, eu estudei. Se esse excesso de insulina em contato com os ovários, por exemplo, na mulher, ele vai causar acne. Uau! Porque pode piorar a síndrome do ovário policístico. Olha só, tá né? vendo? É uma engrenagem. É uma engrenagem, é uma coisa linda. É uma doença multidisciplinar. Além de ser uma doença, é multidisciplinar. Eu vou pedir licença para vocês dois, porque parece que o telefone mais amado desse país já está acordando, graças ao 0300 210 1210. Posso atender, diretora? Posso atender? Olha só que maravilha, como é gostoso ouvir isso. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Com quem a gente tem a honra de conversar nessa noite? Com a Marli Marques. Marli, é isso? Marli. Marli Lopes. Fala da onde, querida? Marques. Eu sou de Catalão. Que estado que é? Goiás. Catalão, Goiás. Goiás, bem-vinda, Catalão, Goiás. Que maravilha, viu? Tá acompanhando o Saúde e Fé, tá aprendendo bastante e pegou o telefone porque tem uma dúvida. E pode fazer a sua pergunta para os doutores aqui. Eu quero saber que eu tenho um neto com 14 anos. E ele está com muita acne, tanto no rosto, nas costas, no peito. O que é que eu devo fazer? Muito bem, dona Marli, né? Marli Marques, aí de Catalão, Goiás. Muitíssimo obrigado pela participação. Fez a pergunta e no conforto da sua casa aí em Goiás vai ouvir a resposta. 14 anos, explosão hormonal, peito, rosto, costas, que são os lugares mais comuns, né? E aí, como é que ela pode ajudar o neto aí? 14 anos é o que a gente chama de acne da adolescência, ou antigamente chamava de acne vulgar. É um nome meio não gosto muito. Nome meio vulgar. Nome meio vulgar. Mas é conhecida como acne vulgar, ou seja, o neto dela tem uma predisposição genética, começou a produzir os hormônios. Tem isso ainda mais, predisposição genética. Tem isso ainda? Tem. Para acrescentar no bolo. Que são aqueles receptores dos hormônios. Porque às vezes você tem o mesmo nível de hormônio, e a pessoa que tem maior receptor, ele vai captar mais. Entendi. E aí ele vai ter mais inflamação. Então, assim, 14 anos, se está com esse acne no tronco e na face já, provavelmente essa inflamação deverá ser tratada com medicação até oral, né? Cada caso é um caso, não dá para se dizer se vai ser da família dos antibióticos, da família dos retinoides, mas provavelmente uma inflamação. A acne grau 2, que é a acne inflamatória, grau 3 e grau 4, devem ser tratadas com medicação por via oral. Aí, doutora Sheila, vem assim aquelas propagandas assim, olha, use esse tipo de sabonete, desse tipo de enxaguante, isso combate todo tipo de acne. A pessoa vai lá no desespero, começa a usar. É por aí o caminho? Então, aí que tá, né? Como o Érico estava falando, né? É difícil você pensar numa situação dessa e não fazer um diagnóstico preciso. E às vezes você pode até mascarar, né? E o médico não conseguir fazer um diagnóstico bem feito.
né? Eu sei que dói esperar, né? Às vezes olhar a criança e falar assim, olha, nossa, não é bem assim, tenha paciência, Bullying e por aí, nossa, e vai. Nossa, uma judiação, né? Então, assim, é difícil você falar pro adolescente, olha, espera que a gente vai passar no médico, né? Então, assim, às vezes a gente tenta fazer alguma coisa para melhorar, mas nem sempre é o melhor caminho, né? Tá. E aí tem que esperar. Por que algumas situações formam aquelas crateras no rosto? É acne também ou já é outra complicação? Porque tem pessoas que já têm pequenos furinhos no rosto, e aí? A acne, ela depende muito da imunidade, de como o organismo vai se defender daquela inflamação. Então, se essa imunidade for muito violenta, a inflamação vai ser grande. E aí ela vai consumir parte da derme. E esse consumo vira uma cicatriz. Então a acne, ela deixa a cicatriz na pele, pode deixar a cicatriz na pele. Tem acne que não deixa, que passa e a pessoa fica sem nada. Teve acne na adolescência e depois não tem nada. Mas alguns que têm essa imunidade mais violenta, vamos dizer, que vai ter uma reação inflamatória maior, eles vão ficar com uma cicatriz na pele. Entendi. Né? Às vezes o paciente chega e fala assim, coitado, cheio de cicatriz, e fala assim, ó, nunca espremi uma espinha e tô cheio de cicatriz. Pode. A simples inflamação, a reação inflamatória violenta pode ocasionar a cicatriz. Então a acne deixa duas cicatrizes, né? Na face e a emocional, a psicológica. Ele falou assim da questão da imunidade, doutora Sheila. Como é que eu posso fazer para aumentar a minha imunidade de dentro para fora para tentar conter ou frear o processo? Eu sempre falo que assim, o peixe morre pela boca e a gente também, né? O senhor sabe disso. Eu já escutei essa frase. Algumas vezes. Eu já escutei essa frase. Mas é a pura verdade, né? Hoje, a oferta de comidas mais gostosas, né? Fast food, que você não possa comer de vez em quando, eu acho que todos nós podemos, né? Aproveitar do que temos, né? Mas assim, a alimentação correta, né? Com frutas, legumes, verduras, né? Uma boa ingesta de água, né? Para que esse metabolismo funcione de forma adequada, isso ajuda em muitas coisas, né? A gente sabe hoje que com a pandemia, a gente teve uma outra pandemia de obesidade, né? E isso está afetando muito as crianças, e essas crianças, elas vão se transformar em adultos obesos, né? Então, assim, é muito importante a gente realmente procurar uma alimentação saudável, né? Por mais que seja mais trabalhosa, mas é a melhor que a gente pode ter. Na parte imunológica, na parte funcional, na parte metabólica. Eu acho que é muito importante a gente sempre prezar por isso. O suar, né? Vou fazer exercício suar, limpa os poros, né? E é uma renovação, é uma perda de água, enfim, tem que hidratar, mas é uma maneira também de limpar os poros e evitar algum processo acneico, né? É uma outra glândula, né? A unidade pilosebácea é uma coisa só, mas assim, a glândula mais afetada na acne é a glândula da oleosidade. E o suor é a glândula écrina, que é a glândula do suor. Então, assim, claro que o exercício físico é bom também para tudo, né? Como a Sheila falou, acho que assim, a alimentação, exercício físico, não fumar, o tabagismo está ligado à acne também. Desidrata. O cigarro, né? Ela traz muitas agente oxidante, né? É esse que é o problema. Acne. Piora, né? Então, assim, esse equilíbrio entre o exercício, a alimentação e hábitos de vida saudáveis, enfim, é o que vai ajudar. Um adolescente aí, de repente, que tem esse rosto marcado, né? Eu não sei, diretor, tem algumas fotos, a gente tem algumas fotos para mostrar, assim, se bem que a gente sabe, né? Sabe como é que é. Aí o que é, de repente, marcado com tudo isso, pode lá na frente ter, doutor, eu sou dermatologista, me ajude aqui, tem conserto isso, a pele de uma forma ou de outra pode regenerar, melhorar a aparência, doutor? Eu, quando chega esse paciente de cicatriz acneica, eu converso bastante com esse paciente e explico que não é fácil tratar cicatriz de acne. Né? Cicatriz de acne é um tratamento complicado, mas que nós vamos fazer de tudo para melhorar. E tem. Você tem laser, você tem peeling, você tem microagulhamento,
subcisão, preenchimento, depende da acne, da cicatriz que ele vai apresentar. Mas dá para melhorar, né? Dá para melhorar. Assim, eu tenho a felicidade de viver essa melhora de autoestima na vida das pessoas, legal, com a melhora da cicatriz da acne, né? Às vezes métodos mais invasivos, como a dermoabrasão, que é um lixamento da pele para que ela faça uma esfoliação física. Sempre profissional, sim, sempre. Sim, senão pode piorar a situação, né? Então, mas sempre a gente consegue melhorar. Dizer que vai curar, ninguém é Deus. A medicina, ela tem essa consciência, né? Quando o assunto é cura, né? Eu acho que é muito interessante vocês dois como médicos, ou seja, o termo cura, ele tem outro conceito para vocês, né? Sim. Tem outro, a gente assim, quer curar porque quer eliminar de vez, mas na medicina o termo cura tem uma outra conotação, né? Pode ser uma cura tratável, né? Controlada. Né? O nosso termo deve ser, tem tratamento, nós vamos fazer de tudo possível para que esse tratamento atinja o melhor nível de sua satisfação. De qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Agora, doutora Sheila, nesse sentido assim, se uma pessoa que está lá tem acne, enfim, mas tem um outro tipo de problema de saúde, por exemplo, tem um câncer de pele, né? Ou está tratando de um câncer, isso afeta também, desenvolve mais? Eu tenho que tratar um para depois tratar outro? Como é que é? Sim. Por isso que eu falo, né, que é sempre muito, muito interessante ter um profissional ao seu lado, né? Porque tudo depende, né, daquele organismo como ele está, né? Porque aquele momento é único. Como você vai pegar aquele paciente naquele momento é importante, né? E assim, e às vezes até a parte psicológica mesmo, como a gente estava falando, né, acaba sendo mais importante às vezes do que a parte física. Porque a aceitação, é a imagem, exatamente. Né? É a sociedade, é a relação com as pessoas. A OMS fala que a saúde é o bem-estar biopsicossocial e espiritual. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, às vezes você fala assim, alguém chega, mas isso é só uma acne? Não. Para aquela pessoa, aquilo pode ser toda a acne. Né? Toda a doença que eu tenho. Então, olhar com carinho, olhar com um amor de compaixão, né, pela pessoa, eu acho isso muito importante, né? E definir o que vai ser feito, o programa como vai ser feito, isso o médico tem que estar junto com o paciente e eles juntos decidirem o que vai fazer. Exato, né? Que maravilha, gente. Agora vamos assim às nossas perguntas. Tem uma ligação, gente? Quem que vai falar comigo? Quem vai falar comigo, diretor? A Angélica. O telefone mais amado do Brasil, 0300 210 1210. Alô, boa noite, Angélica. Oi. Boa noite, Angélica. Bem-vinda. Fala da onde? Boa noite, tudo bem? Deus abençoe a senhora. Fala da onde, querida? Eu falo de Anápolis, Goiás. Olha, a segunda de Goiás hoje. Olha que maravilha, viu? Ô, dona Angélica, está acompanhando o programa, está muito interessante, está aprendendo bastante. E qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber o seguinte, porque o médico falou que não pode espremer os cravos. E aqueles motorzinhos elétricos em casa, é o normal ou a gente tem que ir numa clínica especializada? Boa pergunta, dona Angélica. Fez a pergunta e aí no carinho, no conforto de sua casa em Anápolis, Goiás, vai ouvir a resposta. E aí, doutor, eu não posso espremer com a minha mão, mas assim, tem um motorzinho que eu posso usar. E aí? Aí o motorzinho precisa ter um profissional por trás. Né? Se esse motorzinho for um pouco além, dona Angélica, do que ele deve ir, ele pode machucar, né? Até a epiderme, por exemplo, por que a gente rala e não fica marca às vezes? Ralei o joelho tantas vezes e não tenho marca. Porque ficou na epiderme. Se esse motorzinho chegar na derme, aí ele vai deixar uma cicatriz. Então, é o profissional. Você tem o motor, mas tem que ter o motorista. Exatamente. Quer acrescentar, doutora? Assina embaixo. Sim. Não é bom contrariar, né? Não. Gente, aqui agora... a gente não contraria, a gente só complementa. Complementa. Eu quero complementar. Vamos lá agora as perguntas, diretora. Tem pergunta pelo WhatsApp chegando? A Daiane de Guaratinguetá, São Paulo. Boa noite, Daiane. Deus te abençoe. Boa noite, Frei, doutora e doutor. Gostaria de saber se o uso diário de máscaras, essas que a gente está usando agora,
aumenta a chance de ter acne. Aí, doutores. As máscaras são necessárias, essenciais, obrigatórias, não tem como fugir, né? Existe sim a acne de pressão. Isso a gente via muito antigamente quando se usava chapéu, os homens tinham aquela faixa de couro e tinha a acne de pressão nessa faixa. Hoje a gente vê isso, por exemplo, em quem usa capacete de proteção. A pele que não respira, é isso? Ele comprime ali, acaba fazendo uma rolha do próprio material e a glândula, se for estimulada, vai dar acne. Então, a máscara, ela pode ocasionar, mas no momento não temos como tirar, né? Então, mas que pode, né? Principalmente aqui no nariz, onde tem aquele clips, onde pega mais, né? Abafa. A Thaís Oliveira, né, acompanhando lá de Santa Catarina, se eu não me engano, porque já é outras participações dela. Obrigado, Thaís, um beijo no coração. Eu acho que ela é esteticista, sim, esteticista. Boa noite. Normalmente falamos mais sobre a acne facial, mas as acnes que surgem em algumas regiões do corpo, como o braço, costas, elas surgem pelos mesmos motivos que foram comentados anteriormente, ou seria algo mais específico? É a Thaís Oliveira, um beijo, nossa esteticista Thaís Oliveira, preocupada também com a saúde, viu, doutor? Thaís, você entrou num assunto muito bom. A acne faz parte de uma tétrade, né? Tétrade da obstrução folicular. Acne, hidradenite, foliculite do couro cabeludo e cisto que pode dar lá na região sacral das costas. Então, essas 4 doenças são por obstrução folicular. Então, quando começa a aparecer lesões que parecem acne na axila, na virilha, em lugar inframamária, pode ser uma hidradenite, que é uma outra doença, tratamento distinto, uma doença mais complexa do que a acne, mais no adulto do que no jovem, mas existe no jovem também. E a hidradenite, ela tem o tratamento clínico com medicamentos novos, os imunobiológicos, que agem ali naquela cadeia de inflamação, e tratamento cirúrgico. Que maravilha. Obrigado, Thaís. Um beijo, né? Continua esse trabalho lindo que você faz aí, viu? Agora é a Luciene. A Luciene, com muito carinho, ela tem 39 anos. Boa noite, Luciene. Há muitos anos tem muita acne. Toma um anticoncepcional, falou ela. O anticoncepcional pode estar causando o aparecimento de tanta acne, doutora Sheila? É a nossa amiga Luciene. Então, né, geralmente a gente usa o anticoncepcional justamente para tratar a acne, né? E como ela disse, ela já tem essa acne há muito tempo. Eu não sei a história, teria que ver a história dela, né? Para ver como é que surgiram essas acnes, como surgiram e quando surgiram, né? Porque às vezes pode não ser, né, por problema hormonal desse sentido. Como eu falei para o senhor, pode ser outro tipo de alteração hormonal, né? É importante que ela procure o médico dela para realmente reavaliar, né? E ver se esse anticoncepcional pode ser, de repente, tirado para fazer uma avaliação hormonal sem o uso do anticoncepcional, isso, né? Olha que maravilha. Então, vamos priorizar, então. Tem tratamento alternativo, viu, querida? Tem tratamento alternativo, então procure o seu profissional, procure o seu médico, dermatologista, endocrinologista, enfim, para tirar esse tipo, né, e priorizar outro, porque também tem outro conceito por trás do anticoncepcional, viu? E a gente quer aqui que você tenha qualidade de vida, mas acima de tudo também tem essa consciência da vida, né? Que maravilha. Muitíssimo obrigado pela participação, viu? Temos ligação, diretora? Temos ligação 0300 210 1210. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Com quem a gente tem a honra de conversar? É Nilza, de São Paulo. A Neuza de São Paulo, bem-vinda. Está acompanhando Saúde e Fé em São Paulo? Sim, sou fã. Que maravilha. E, claro, aqui temos 2 grandes profissionais. Qual é a pergunta aí, então, em relação à acne que gostaria de fazer? Sim, é que a minha neta tem muita acne nas costas. Ela faz tratamento faz tempo. Agora o médico indicou que ela fazia um tratamento com o intestino, encaminhou para ver o que ela tem no intestino. Agora eu pergunto, doutor, tem lógica o intestino? Ele funciona? Vai
para causar todos os problemas da acne no intestino. Que maravilha, dona Neuza. Assim, olha que pergunta, colocou um tema novo. Eles vão ter que se virar aqui para responder, viu? Um beijo para a senhora, Deus abençoe. Participe sempre que puder e quiser aqui conosco, viu? Muito obrigado. E aí, doutor? Tem o uso dos probióticos, né? Que são bactérias boas, vamos dizer assim, que competem com aquelas outras bactérias que são ruins e podem melhorar. Então, assim, o tratamento do intestino, da flora intestinal, da absorção dos alimentos bons e da excreção dos ruins, tem tudo a ver, né? Tem sim. Hoje é um tema até relativamente novo, o uso dos probióticos para tratamento de acne, mas existe sim e tá correto, é um tema bom, bem lembrado, dona Neuza. Que maravilha, dona Neuza. Um beijo para a senhora, viu? Mais pergunta aqui, diretora, mais pergunta pelo nosso WhatsApp, porque estamos ao vivo. Vamos lá para a casa da Ângela de Araçuaí, Minas Gerais. Boa noite, Frei. Boa noite, doutora Sheila e doutor Érico. Eu gostaria de saber se esse distúrbio tem princípio familiar. Pessoas de pele clara têm mais acne? Fico preocupada porque meu neto de 17 anos está apresentando muitas. Como posso ajudá-lo? Muito obrigado, Deus abençoe. Pessoas de pele clara, vamos colocar também pessoas de pele escura. É a mesma proporção? Como é que é? É a Ângela, doutores. Ângela, assim, aí não tem muita diferença pele clara ou pele escura, porque assim, o que vai ter diferença é o que a senhora falou lá em cima, né? Familiar, isso sim. A genética, a predisposição genética que vem da família, ele herdou essa predisposição. E aí, com os hormônios, ele está desenvolvendo a acne. O melhor jeito de ajudá-lo é realmente procurando um profissional para fazer o tratamento disso o quanto antes. Ok. Porque menos sequela ele vai ter, emocional e na pele. Ok. Vamos lá, a Luzia de Itaim Paulista, São Paulo. Obrigado, Luzia, Deus te abençoe, boa noite, bem-vinda, viu, querida? Tenho duas amigas, uma está amamentando e a outra está grávida, de 3 meses. Ambas têm muita acne. A gravidez pode ser a razão do aumento, doutora Sheila? Com certeza, né? Da mesma forma que o adolescente tem uma explosão de hormônios, a grávida também tem, né? E essa explosão de hormônios, em cada mulher, vai agir de uma forma, né? A que está amamentando, ela tem um aumento de prolactina, e a prolactina pode levar a acne, né? Então, é uma situação, vamos falar assim, fisiológica, porque ela está amamentando, né? Mas, ao mesmo tempo, para ela, está causando isso, né? Na maioria das vezes, a mulher acaba amamentando por um tempo e isso se resolve sozinho, né? Até quando ela, logo que ela tem o parto, a quantidade de prolactina é muito alta. Então, por isso que ela faz acne, né? Agora, na mulher que está há 3 meses, ela tem uma alteração muito grande, né? Progesterona, estradiol. Então, tudo isso faz com que ela tenha essa acne, sim, né? Tem até gente que brinca e fala assim, não, porque se tem acne é homem, se não tem acne, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma alteração. Gênero. Não, é a mulher, né? É a alteração hormonal que ela faz naquela fase e que é muito importante, né? Para a anidação do bebê, para que ela tenha uma boa implantação, né? Essa mudança hormonal é muito esperada. Entendi. Mais uma pergunta aqui, a Fátima Lima. Boa noite, Fátima, Deus te abençoe. Eu conheço a Fátima Lima. Sua bênção, Frei, já entrei na menopausa, mas ainda tenho muitas espinhas e cravos. O que devo fazer para diminuir, doutores? Me ajudem, Fátima Lima. Bom, na menopausa há uma exaustão dos ovários e para alguns hormônios, né? Mas isso não quer dizer que não existam outras acnes. Nós temos outras acnes, por exemplo, a acne cosmética. O uso de alguns produtos pode gerar acne, né? A resistência pele muito oleosa também, doutor? Pele muito oleosa. A pele oleosa, ela tem muita relação com a acne, né? E é um fator hereditário. Muito fácil, né? Os poros. Ele faz aquela argamassa na queratina e faz formar rolha. Ok. Então, ele gera isso. Não é comum na menopausa ter acne. Então, aí tem que investigar outras causas sistêmicas e alguma coisa que a senhora possa estar usando no seu rosto
comedogênico, que a gente chama, que forma comedão, faz cravos e aí está dando isso e provocando tudo isso. Ou procurar também, se ela não está ingerindo alguma medicação que possa ter uma contaminação hormonal, Uau, né? Que isso pode acontecer, né? Infelizmente, alguns suplementos às vezes vêm contaminados de testosterona, né? E isso faz com que a pessoa acabe tendo, ou de repente se ela tiver alguém, né, que esteja usando o hormônio dérmico, né, testosterona dérmica, né, transdérmica, às vezes ela abraça muito essa pessoa e acaba ela ficando retendo, né? Sim. Então, assim, tudo isso, por isso que é importante ela procurar o médico, porque ele vai conseguir avaliar essa paciente, porque pode ser uma coisa comum, como o Érico falou, o uso da maquiagem, o uso de produtos, né? Mas também pode ser alguma coisa, né? Quando ela falou menopausa ali, eu já falei, bom, então temos que, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Buscar outros sinais, hein? Né?